Olá, esse é a Leitura Criticada e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, a Dama do Crime, Agatha Christie. Ela é conhecida por seus 77 romances policiais e, dentre tantos livros, hoje a gente escolheu falar sobre Os Cinco Porquinhos. Olá, bem-vindo ao canal novamente, hoje na nossa segunda crítica. Hoje nós vamos falar sobre Cinco Porquinhos, de Agatha Christie, mas antes de começar com a crítica, com o vídeo, eu gostaria de explicar mais ou menos como está funcionando as nossas publicações, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Como vocês devem ter reparado, o nosso cronograma segue a seguinte forma. Na segunda-feira, a gente posta toda segunda o autor da semana, né? A gente escolhe um autor, cita alguns livros dele, faz uma pequena biografia. Toda quarta-feira será lançada uma crítica maior, né? Um vídeo como o de hoje. E por algumas semanas, nas próximas semanas, toda sexta-feira, vamos ter um vídeo em que eu respondo algumas perguntas para vocês poderem me conhecer melhor como crítica, como jornalista, como pessoa também, e para decidir se vocês gostam do meu estilo, se querem continuar escutando mais a respeito e tal. Bem, como é de se imaginar, a Agatha Christie não tem um editor fixo, né? Como ela teve muitos livros vendidos, ela é a autora com o maior número de cópias vendidas no mundo, na história da literatura. Ela tem muitas edições dos livros dela, então por isso eu não vou citar aqui uma editora exclusiva, né? A minha edição de Five Little Pigs é uma versão bem simples, eu li em inglês mesmo. Eu gosto de ler em inglês quando o autor é de língua inglesa. E o motivo de ter escolhido esse título, dentre tantos que ela já escreveu, é porque foi um livro que me surpreendeu, não daquela forma já esperada por ser um romance policial, mas porque quando eu começo a ler Agatha Christie, eu meio que já espero um estilo dela. A gente já sabe ali mais ou menos o caminho que ela vai seguir, né, com o detetive, investigação e tal, mas eu achei Cinco Porquinhos bastante diferente, parece que foi um livro que ela resolveu ousar bastante, e por isso mesmo depois eu fui pesquisar e vi que os críticos consideram como um dos seus melhores livros, se não o melhor. O motivo disso é porque ele é escrito se baseando em um crime acontecido há 16 anos atrás. Então a investigação acontece apenas através de cartas e depoimentos dos personagens. Não é ali no momento, é um livro de memórias, basicamente. Mostra muito assim o interesse da Agatha pelo tempo, pelas memórias e pelo passado. Para começar, como ponto positivo ela já começa surpreendendo assim por seguir um estilo diferente das outras obras dela, pelo menos das que eu já li, por se tratar de um crime acontecido já há 16 anos, né? Aqui, indo rapidamente um resumo da trama, a personagem Caroline Crail, ela procura o detetive Hercule Poirot, ou Hercule Poirot, né? Dependendo de como cada pessoa pronuncia, um pouco difícil, né? Francês. Porque há 16 anos atrás a mãe dela foi condenada por matar o pai dela. E a mãe confessou o crime na época, mas deixou uma carta para ela dizendo que ela era inocente, né? Que não era verdade que ela tinha cometido o crime. Então a Caroline procura o detetive porque ela quer passar limpo aí a memória da mãe e saber exatamente o que realmente aconteceu. E a partir daí o Poirot, ele aceita, né, a investigação, e ele começa a ir atrás das pessoas que estavam no dia do crime na casa do personagem, né, o Amyas Crail, que ele era um pintor, um artista e tal. E ele começa conversando, pedindo para as pessoas relembrarem 16 anos atrás os fatos, e para cada um ele vai pedindo para a pessoa também escrever as memórias, né, talvez ali na hora de conversar das emoções elas não iriam conseguir falar muito bem, relembrar de tudo. E acho que o que eu achei muito, muito interessante é a abrangência, assim, a profundidade emocional que ela criou na trama. Eu acho que todos os outros livros dela, é claro, tem o drama, né, das pessoas, mas eu achei que esse em especial
Os personagens, talvez por serem poucos personagens, né? 5, basicamente, já que os outros já estão mortos. 5, 6. É, eles são muito construídos, assim, eles passam muita emoção, eles se interrompem, às vezes, pela emoção de relembrar o acontecimimento. Ah, acho que por ser uma memória dolorosa, assim, para todos, né? Menos para um, claro. Eu achei muito diferente. Eu acho que ela sempre, nos outros livros, ela sempre focou assim nas ações e nos personagens e tentar enganar o leitor ali, tentar não deixar o leitor perceber quem tá dizendo a mentira, né? Mas eu acho que nesse ela se dedicou muito também a passar essa dimensão emocional que eu achei bastante diferente da Agatha, eu nunca tinha visto nela e achei que ela fez muito bem, né? Como já era de se esperar até. Outro ponto positivo é que já que ela só tinha praticamente cartas e depoimentos para se basear, para montar todo o contexto da história, todo o pano de fundo da história, ela colocou detalhes como nunca antes. Eu sempre achei os livros dela assim, cheios de detalhes, com muita ali, acho que de propósito até para chamar a nossa atenção para outras coisas, né? E não deixar a gente adivinhar quem é o culpado. Mas ela encheu com tantos detalhes e ela não se perdeu nos detalhes. Eu acho isso muito difícil de fazer, né? Ela conseguiu colocar minuto a minuto os acontecimentos ali antes do horário da morte e todos eles são coerentes. Em todos os 5 depoimentos, aqueles acontecimentos são repetidos, mas são repetidos de um ponto de vista diferentes e todos, assim, pelo que eu prestei atenção, todos são coerentes, todos têm a ver um com o outro. Eu acho que ela não tem nenhum furo durante os 5 depoimentos, as 5 histórias que ela criou. Tá muito bem entrelaçada. Também acho que parece que foi um trabalho bastante minucioso ali na hora de escrever. Que é um trabalho de alguém que já sabia o que estava fazendo. Outro ponto positivo da história também é o desfecho. Claro que eu não vou contar aqui, né? Porque senão entregaria todo o livro. Mas eu acho que o desfecho, assim, o Poirot, como sempre, né? Todas as aventuras dele, ele não é de poucas palavras, né? Não fala muito, faz umas perguntas ali que a gente não entende para onde ele quer ir, parece totalmente irrelevante as coisas que ele pergunta. Mas no final, mesmo ele tendo falado muito pouco, porque ele fala muito pouco, apesar dele ser um investigador nesse livro, os personagens têm muito mais foco do que ele, o que é outra coisa diferente. A forma que ele traz a resposta, né, foi muito delicado, assim, muito cuidadosa e tem tudo a ver com as razões, né, o motivo do crime. E também eu achei que ele foi apresentado de uma forma bem diferente. De forma geral, eu acho que o livro é muito bem escrito porque ela criou uma atmosfera bastante delicada, com vários detalhes, trazendo com profundidade os personagens, a história de vida deles, o porquê eles agem como eles agem. Não são assim, personagens que a gente só conhece ali por 2 minutos. Por exemplo, no Assassinato no Expresso do Oriente, né, que a gente conhece ali os personagens numa viagem do trem, a gente não consegue saber muito sobre eles, além do que eles mesmos falam. Mas nesse livro dá pra meio que sentir melhor os personagens. Eu acho que isso foi muito bem feito. Quanto a pontos negativos, sinceramente não tem muitos. Eu acho que tem 2, pelo que eu parei pra pensar. Primeiro, ele é bem mais lento do que os outros livros dela costumam ser, pelo menos, né, os que eu conheço. Demora muito mais, tem muito mais diálogo, tem muito mais jogo de diálogo, assim, né, querendo querendo falar uma coisa, mas meio que não querendo falar aquilo e tal. Então isso acaba tornando a narrativa um pouco mais lenta, né, pra quem prefere um romance policial mais rápido, assim, mais sem fôlego, talvez não seja o ideal. E um segundo ponto negativo é que em alguns momentos o peso do drama fica maior do que o peso do suspense. Por uma boa parte do livro eu fiquei mais fascinada ali em querer entender os personagens, o porquê das ações deles, o que eles sentiam, o que eles pensavam, mais do que resolver o crime mesmo, né? Mas acho que isso é bom também para alguns leitores,
é até mais interessante. Mas não que o suspense não tenha um peso, tem também. Mas acho que acabou sendo até a intenção dela. De forma geral, não é meu preferido. Meu livro preferido da Agatha Christie é um dos melhores, sim, com certeza. Mas eu ainda prefiro E Não Sobrou Nenhum, que é um thriller, assim, mais frenético. Eu acho que eu gosto mais, assim, quando eu procuro um romance policial. Mas é, com certeza, um dos melhores livros dela. Então, só pra concluir, uh, o que eu achei fascinante, assim, e que me motiva uma crítica positiva desse livro, é que parece que a Agatha Christie ela já tinha tanto domínio da escrita dela, do estilo dela, já era uma mestre, assim, e nem foi um dos últimos livros dela. Mas ela já tinha tanto domínio, assim, é como a forma dela escrever já era, ela já tinha criado o próprio trope dela, né? E parece que por ela já ter tanto domínio, ela simplesmente falou, eu vou pegar e vou fazer um pouco diferente, brincar com o meu próprio estilo de escrita, né? Parece que ela pensou, que forma eu posso surpreender o leitor, não só ali com a história, não só com o desenvolvimento da trama, com algo inesperado. Ela também surpreende com a forma dela, com a capacidade dela de se reescrever, de poder mudar completamente o estilo dela, que já estava já consagrado, que já era famoso, que todo mundo já conhecia. Ela conseguiu escrever de uma forma diferente, fazer uma coisa nova ali e fazer tão bem quanto, e até melhor, e ainda surpreender mais ainda. Parece que você está lendo uma outra escritora, né? Era uma artista, assim, multifacetada. Então, por essas qualidades, a minha nota do 5 Porquinhos de Agatha Christie é 8. E na próxima semana, o livro escolhido para nossa crítica é o clássico moderno O Senhor das Moscas, de William Golding. Oi pessoal, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quiser continuar a ouvir mais das minhas opiniões literárias, das minhas críticas, não deixe de se inscrever no canal e de seguir o Leitura Criticadas nas redes sociais. Muito obrigada e até semana que vem.